Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, porque do céu e da terra, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Liturgia neste final de semana, ou melhor, nesta terça-feira, nesta primeira semana do Advento, quer nos ensinar, como estamos aprendendo com a liturgia, e o Evangelho de hoje diz a cada um de nós: a ligação íntima entre o Pai e o Filho é comunicada aos pequenos na força do Espírito. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Jesus louva porque sabia que a palavra só encontraria espaço num coração pobre e humilde. A palavra de Deus, ela encontra espaço e ela agirá num coração que está aberto, num coração pobre, num coração humilde, num coração despojado. Senão a palavra de Deus não vai encontrar espaço. Por isso que Jesus começa aqui louvando: Te louvo, Pai, do Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Cada vez mais nós vivemos num mundo de questionamento das coisas de Deus, das coisas da igreja, e se nós não tivermos um coração despojado, um coração humilde, para acolher a palavra de Deus, para acolher a palavra de Jesus, nós também corremos o risco de nos perder em tantas coisas que o mundo oferece, de nos perdermos em tantas realidades e não deixarmos com que a palavra de Deus toque o nosso coração, com que a palavra de Deus toque a nossa vida. Estamos no tempo do Advento, tempo de lembrar e fazer a experiência do amor de Deus na nossa vida. A igreja não coloca esse tempo do Advento como mais um momento, mais um tempo de lembrar que estamos nos preparando para o Natal do Senhor. O Natal do Senhor já aconteceu, mas nós nos preparamos para o Natal para dizer e lembrar que Jesus veio por amor a cada um de nós. Jesus nasceu por amor a mim e a você. Deus Pai envia o seu Filho na força do Espírito. Ele é gerado no útero da Virgem Maria e ele nasce para dignificar a pessoa humana, a nossa humanidade que estava corrompida pelo pecado. Nasce por amor a mim, nasce por amor a você, irmão. E o tempo do Advento é um tempo de nós fazermos essa experiência do amor de Deus na nossa vida, de lembrar tudo o que Deus fez por mim e por você, de lembrar esse Deus que veio ao encontro do ser humano para nos resgatar, para nos dignificar daquilo que nós não tínhamos mais chance de voltar ao encontro com o Pai, a experiência do amor de Deus. Este é o tempo da graça, o tempo sim de nos prepararmos para o Natal, de fazermos penitência também, o tempo do Advento também é um tempo de fazer penitência, mas principalmente de tocar neste amor de Deus por mim e por você. Somos privilegiados,
Temos a oportunidade de celebrar o Natal do Senhor. Muitos não tiveram. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, nós somos privilegiados, porque nós temos a oportunidade de celebrar o Natal do Senhor. Muitos profetas, reis, eles sonhavam com este tempo, sonhavam com esse momento, sonhavam com esta época. E eles não puderam experimentar, porque eles não viram o nascimento do Messias. Eles profetizavam o nascimento do Messias, profetizaram o nascimento do Messias, mas eles não tocaram nesta graça. E nós temos essa oportunidade. Nós tocamos a cada ano, nós podemos celebrar o Natal do Senhor e nós podemos experimentar dessa graça do Cristo vivo em nosso meio. Isso é motivo de alegria para cada um de nós. Isso é motivo de nós levantarmos a nossa cabeça, motivo de privilégio, mas é um privilégio que nos compromete com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que levantar a cabeça, acolher o Cristo com amor, com alegria, com fervor. Este Cristo que se apresenta na primeira leitura de hoje, o Salvador que envia o seu Espírito, do qual Ele é pleno. Por isso que a primeira leitura diz que nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor e contra Ele seu prazer. O Salvador que envia o seu Espírito, do qual Ele é pleno. Temos a necessidade dos dons do Espírito para saber ler e compreender os acontecimentos do mundo atual. O Cristo que vem em nosso encontro é o Cristo cheio e pleno do Espírito Santo. E quando nós acolhemos Cristo na nossa vida, nós estamos acolhendo Cristo, o Espírito, a unidade da Trindade. Quando nós estamos acolhendo Jesus como o Senhor da nossa vida, nós precisamos estar abertos à ação da graça de Deus, estar aberto ao Espírito Santo da nossa vida, porque onde está o Filho, está o Espírito, onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito. E este Jesus, que é pleno do Espírito Santo, Ele vem ao nosso encontro e vem para que nós também sejamos cheios da graça de Deus. E neste tempo do Advento, o Senhor nos convida também a acolher o Cristo, deixar com que este menino nasça na nossa vida, nasça no nosso coração, mas nasça na força do Espírito. Temos necessidade dos dons do Espírito, principalmente do dom do discernimento, da fortaleza. O discernimento para discernir o mundo atual e saber ler os acontecimentos à luz da graça de Deus. Todos nós precisamos dos dons do Espírito, precisamos do dom do discernimento para saber viver neste mundo como cristão, como católico, para não arrefecer diante de tantas realidades, de tantas tentações. Precisamos do dom da fortaleza, para que nos fortaleçamos cada vez mais na graça de Deus, nos fortaleçamos na palavra de Deus, nos fortaleçamos na Eucaristia, na vida de oração, e pedir o dom da fortaleza todos os dias. Senhor, me fortalece na graça de Deus, me fortaleça, Senhor Jesus, na comunhão contigo, para que eu não arrefeça, para que eu não desanime. Precisamos dos dons, os outros dons do Espírito, o temor de Deus, que não é ter medo de Deus, mas ter comunhão com Deus, saber que nós temos um Deus ao qual nós podemos recorrer. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos dos dons do Espírito para saber ler e compreender os acontecimentos deste mundo. Sem a graça de Deus, nós nos tornamos mais um. Sem a graça de Deus, nós nos tornamos mais um no mundo atual. Mas nós fomos chamados a fazer a experiência com Cristo para fazer a diferença. Hoje é o dia favorável. Hoje é o dia da salvação. Queiramos fazer e experimentar esta graça que o Senhor oferece a mim e a você. Estamos no tempo favorável. Estamos nesse tempo da graça de Deus. E nós não podemos desperdiçar. Feche seus olhos por um instante. E diante das leituras de hoje, diante dessa primeira leitura, onde fala dos dons do Espírito, diante deste Evangelho, onde o Senhor diz que se revela aos sábios, não se revela aos sábios e inteligentes, mas se revela aos pequenos,
Você revela que aqueles que têm um coração dócil à palavra de Deus. Quantas vezes nós também nos tornamos orgulhosos e achamos que já sabemos tudo da palavra, e às vezes nos fechamos à pregação, nos fechamos às vezes até mesmo ao Evangelho de nosso Senhor, nos fechamos às vezes a uma oração, nos fechamos às vezes a um conselho, a um direcionamento. Senhor, no dia de hoje nós pedimos pela ação do Espírito Santo nesta liturgia, nós pedimos, Jesus, venha ao nosso encontro e toca, Senhor, toca no nosso coração de pedra, que muitas vezes não aceita, Senhor, não aceita a palavra, que muitas vezes não se rebaixa, Senhor, a palavra de Deus. Não deixa com que o Senhor toque mais o coração. Às vezes que nós fechamos os ouvidos ou tapamos os nossos ouvidos à voz de Deus que quer nos orientar, que quer nos corrigir. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesse dia, direciona a nossa vida, batiza-nos na sua unção, Espírito Santo, nos renova, Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo sobre a sua vida, meu irmão. Peça ao Espírito Santo sobre o seu coração, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. Peça que o Espírito Santo direcione o seu dia. Você que está aqui, você que está nos acompanhando, peça que o Espírito Santo direcione as suas atividades, que os dons do Espírito direcione a sua vida, as suas atividades. Você que traz preocupações no dia de hoje, Espírito Santo de Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Nós colocamos os nossos medos, nossas preocupações, nossas atividades, nossa família, nosso trabalho, porque sem Ti nós nada podemos fazer, mas contigo, Espírito Santo, na Tua graça, na Tua unção, nós podemos sim tudo, porque nós nos fortalecemos na Tua presença. Tudo posso naquele que me dá força, tudo posso naquele que me fortalece, e nós nos dobramos, Senhor, a Tua presença, nós nos dobramos a Tua palavra, Jesus, nós nos dobramos ao Seu Evangelho no dia de hoje. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, renova a nossa vida, renova o nosso coração. Vamos cantar uma música do Espírito e deixar com que o Espírito Santo cele no nosso coração este momento, deixando com que o Senhor nos renove verdadeiramente. Tome posse desse dia, meu irmão, minha irmã, deste tempo favorável, esse tempo da graça de Deus. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Peça com fé, vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Você cantando, vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Mais uma vez para encerrar, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!